Olá, bom dia a todos. Meu nome é Renato Ribeiro. Estamos aqui de volta com a aula de número 2. É isso aí, nossa aula de revisão para o Enem. Começamos na matéria muito importante, muito cobrada. Trabalhamos na aula 1, exatamente, razão 1, proporção. Hoje, na nossa aula de número 2, vamos dar continuidade. Começaremos de grandeza. Quando a gente pensa na matemática de grandezas, grandezas são valores numéricos que você consegue comparar. Por exemplo, a minha massa é uma grandeza, o tempo é uma grandeza. E a matemática comercial trabalha com relação entre grandezas. E essa relação entre grandezas, ela pode vir de duas formas na matemática comercial. As grandezas podem estar relacionadas de duas maneiras. E o objetivo de trabalhar com grandezas é trabalhar com a relação entre essas grandezas. Quais são as duas relações que eu posso ter entre grandezas? Eu posso ter grandezas que a gente chama de grandezas diretamente proporcionais. Ou podemos ter grandezas chamadas de grandezas inversamente proporcionais. Ok, legal. O que são grandezas diretamente proporcionais? Chamamos de grandezas diretamente proporcionais, grandezas que estão relacionadas, onde a variação de uma gera uma variação direta na outra. Vamos traduzir? Por exemplo, o Renato é professor. E o salário dele é uma grandeza diretamente proporcional à quantidade de aulas dadas no mês. Mais aula, mais salário. Menos aula, menos salário. Então, grandezas que estão relacionadas diretamente proporcional sofrem variações diretas. Uma aumenta, a outra aumenta. Ou uma diminui, a outra diminui. Na matemática, representamos a relação entre grandezas por um símbolo de alfa. E A tem uma proporção direta com B. Então, a gente está relacionando essas duas grandezas diretamente proporcional. Agora, o que são grandezas inversamente proporcionais? São chamadas de grandezas inversamente proporcionais, grandezas que estão relacionadas de maneira inversa. Ou seja, uma variação em uma gera uma variação inversa na outra. Ou seja, quando uma aumenta, gera efeito de redução na outra. Exemplo, o tempo de vida de uma pessoa está ou não está relacionada com a qualidade de vida? Vamos colocar um fator negativo. Cigarro. O tempo de vida de uma pessoa de que fuma está relacionada com a quantidade de cigarro que ela fuma. De maneira direta ou inversa? Claro que é inversa. Quanto mais a pessoa fumar por dia, teoricamente, menos tempo de vida ela tem. Então, a relação da quantidade de cigarros fumados por dia em relação à expectativa de vida dessa pessoa é uma relação inversa. Mais cigarro, menos vida. Menos cigarro, mais vida. Legal? Então, a relação de proporcionalidade continua sendo alfa e A tem uma relação inversa com B. O que eu represento através dessa relação? Que quando o B aumenta, ele gera B redução no A. Eles trabalham eles variam de maneira inversa. E não aqui que é direta. Quando o B aumenta, o A também aumenta. Então, os exercícios de matemática que envolvem essa parte de grandezas, de proporcionalidade, estão ligadas a repartir alguma coisa, dividir. Geralmente são problemas que você divide alguma coisa que você tem proporcional a algum parâmetro. Exemplos tradicionalíssimos. O cara tem uma certa quantidade de filhos e tem um dinheiro para dividir. E ele pode adotar um parâmetro para dividir esse dinheiro. Nota da prova, tamanho do pé, altura do filho, idade, é um que vem bastante. E ele pode dividir o dinheiro diretamente proporcional à idade de cada filho. Quem tem mais idade ganha mais. Quem tem menos idade ganha menos. Mas ele pode adotar um parâmetro diferente, uma relação diferente. Eu posso dividir um dinheiro que eu tenho entre os meus filhos inversamente proporcional à idade. Ou seja, a relação mudou. Quem é o mais velho, tem mais idade, ganha menos.
Quem é o mais novo tem menos idade e ganha mais. Então, esses problemas que a gente tem dentro da matemática comercial de relacionar as grandezas podem ocorrer de maneira direta ou inversa. E são problemas de repartir alguma coisa. Eu vou montar uma estrutura, um receitão de bolo, funciona muito bem. E aí eu vou resolver o exercício do jeito que eu gosto, que se você fizer esse receitão de bolo em problemas de repartir alguma coisa, sabe qual é a sua chance de errar? Nenhuma! Você vai estar sempre no alvo. Olha o que eu penso. Vamos supor que eu quero pegar um dinheiro que eu tenho e dividir entre 3 filhos. Vamos supor que eu tenho aqui R$6.200 e eu vou dividir o dinheiro entre os meus 3 filhos. O filho A, o filho B e o filho C. O meu filho A, ele tem exatamente 2 anos de idade. O meu filho B, ele tem 3 anos de idade. E o meu filho C, 5 anos de idade. Como dividir esse dinheiro? Ou diretamente proporcional à idade, o mais velho ganha mais, o mais novo ganha menos. Ou inversamente proporcional à idade, o mais velho ganha menos e o mais novo ganha mais. É só estabelecer. Mas independente de ser direto ou inverso, independente de ser em relação à idade, eu gosto de montar assim. Olha como é que eu vou montar a estrutura. Diretamente proporcional. O que o A ganhar, mais o que o B ganhar, mais o que o C ganhar, me dá o total. Por que eu gosto desse receitão de bolo? Porque eu posso ter 2 grandezas, eu posso ter 4, 5, não importa a quantidade de grandezas que eu tenho para relacionar, eu vou sempre conseguir fazer. E essa montagem inicial do meu sistema, ela serve tanto para o direto quanto para o inverso. O que cada um ganhou, somado, dá sempre o total a ser repartido. Agora é que vem o pulo do gato, agora é que vem a parte importante. É diretamente proporcional a quê? A idade. O A tem M anos, o B tem N anos e o C tem P anos. E isso vai ser igual a K, uma constante de proporcionalidade. Eu vou passar o M que está aqui dividindo, multiplicando. Então o A vai ter direito a MK, o B a NK e o C a PK. Aí na hora que eu substituir isso na primeira linha, eu vou achar o valor de K, acabou a questão. Eu sei que parece confuso no primeiro momento. Eu vou dar um exemplo aqui e você vai ver. Fazendo dessa forma, você não vai errar nunca. E olha como é que é simples de pensar. Se tudo que eu tenho, cada um ganhou de forma separadamente, dá o total, agora quando ele é inverso, em vez de colocar sobre M, eu coloco 1 sobre M, B, 1 sobre N, C, 1 sobre P, a mesma constante K. Aí na hora de montar a relação, o meu A tem direito a K sobre M, o B tem direito a K sobre N e o C tem direito a K sobre P. Substitui isso aqui na primeira linha, você vai achar o K tendo a constante de proporcionalidade, fim. Acabou o exercício. Eu vou mostrar esse exemplo de 2 maneiras. Diretamente e inversamente proporcional. Então, olha que legal. Estou estabelecendo que eu vou dividir R$6.200 entre os 3 filhos. O A com 2 anos, o B com 3 e o C com 5. Diretamente proporcional à idade de cada um. Quando é direto, ninguém erra. Geralmente o pessoal acerta com muita facilidade. Vou montar o meu receitão de bolo. O que o A ganha, mais o que o B ganha, mais o que o C ganha, me dá o total de R$6.200. Como é direto, o A está para 2, assim como o B está para 3, assim como o C está para 5. Isso me dá K. Olha que legal, o A tem direito a 2K, o 2 está dividindo, passa multiplicando. O B tem direito a 3K e o C tem direito a 5K. Legal, 2K de A mais 3K de B mais 5K de C são 6.200. O K vai valer 620.
Somei 2K, 3K, 5K, 10K. Passou dividindo. 620 é o valor de K. Como o A tem direito a 2 vezes isso, o A vai colocar no bolso 1.240. Como o B tem direito a 3 vezes isso, o B vai colocar 1.860. E o C tem direito a 5 vezes isso. 0, 10 vai 1, 3.100. Tranquilo, pode somar. Tem que dar os 6.200. Tranquilo, fácil, Renato. Essa eu não erro. Geralmente o pessoal confunde quando eu tenho 3 elementos para dividir e é inversamente proporcional. E essa maneira de pensar no sistemão, você não vai errar nunca. Nunca. Então, ó, dá pause aí. Respira. Refaça a questão. Deu pause? Pensou? Vou usar o mesmo enunciado agora para fazer a relação inversamente proporcional. Olha que legal, hein? No meu receitão de bolo, o que muda? Que agora eu não vou dividir mais o dinheiro diretamente proporcional. Eu vou dividir o dinheiro inversamente proporcional à idade de cada um. Esse cara aqui, que é o mais novo, tem que ganhar mais. E esse cara que é o mais velho, ganhar menos. Não é pegar os valores e trocar. É fazer de novo. Como é inverso, agora eu vou dividir o dinheiro que eu tenho, 6.200, entre os 3 filhos. A com 2 anos, B com 3 anos, C com 5 anos. Só que em vez de ser direto, é inversamente proporcional. Inverso? Joga lá embaixo. Denominador 1 sobre 2, 1 sobre 3, 1 sobre 5. Não vai errar nunca. O A, dividindo, passa multiplicando. K sobre 2. O B, K sobre 3. E o C? K sobre 5. Legal. Renato, e agora? Substituir aqui em cima. Mesma coisa. K sobre 2 mais K sobre 3 mais K sobre 5 são 6.200. Tira o mínimo de tudo. Entre 2, 3 e 5 dá 30. Divide o 30 por cada coisa aqui. Por 2, 15. Por 3, 10. Por 5, 6. A soma vai dar 31K, igual a 6.200 vezes 30. Vamos fazer a conta? Simplifica. Então, nós vamos chegar à conclusão. Dá 2.000, 6.000. A constante K vale 6.000. Mas espera aí. Bora fazer a conta. Esse cara aqui tem direito a K sobre 2, 3.000. Esse cara aqui, o B, tem direito a K sobre 3, 2.000. E esse cara tem direito a K sobre 5, 1.200. Somado, 6.200. Não tem erro. Receitão de bolo. Pode confiar. Pratique, hein? Bora pro próximo tópico. Hoje nós temos que trabalhar 2 tópicos nessa aula. Bora pra frente. Energia. Grandeza foi. Regra de 3. Regra de 3 também é uma parte muito importante da matemática comercial. Muito cobrado. Todo ano eu tenho questão. E ela é a base da resolução de problemas quando se trabalha com proporção. Proporção, nós falamos na primeira aula, na aula passada, que é uma relação entre razões. Comparação entre 2 ou mais razões. A regra de 3, na verdade, ele é um problema. Ele te dá ele te dá uma situação, um problema, onde você vai montar a proporção. Nós acabamos de ver que eu tenho 2 tipos de relação entre grandezas. As grandezas podem estar relacionadas diretamente proporcional ou as grandezas podem estar relacionadas inversamente proporcional. Então, na verdade, quando a gente pensa num problema de regra de 3, nós temos um problema onde nós vamos relacionar as grandezas. Só que não vai ser como que a gente acabou de fazer. Porque nesse problema que eu acabei de fazer com vocês, eu falei para vocês que o dinheiro seria dividido diretamente proporcional ou que o dinheiro seria dividido inversamente proporcional. No nosso problema de regra de 3, ele só fala que vai ter uma relação entre grandezas. E você vai ter que verificar se essa relação é direta ou inversa.
Então, toda vez que a gente pensar na nossa boa e velha regra de 3, nós temos uma situação-problema onde teremos grandezas relacionadas de maneira direta ou inversa. Então, no problema de regra de 3, ela vai poder ser de duas maneiras. Temos uma regra de 3 simples e temos uma regra de 3 composta. A regra de 3 simples, ela tem apenas duas informações. Ou seja, nós vamos apenas comparar duas grandezas. Já a regra de 3 composta, ela tem 3 ou mais informações. Ou seja, estamos comparando 3 ou mais grandezas entre si. Legal! Todo exercício de regra de 3. Qual é o primeiro passo que nós vamos fazer? Montar, estruturar o problema, colocar os dados no papel, organizar. O nosso segundo passo, e ele é extremamente importante, é verificar em relação ao X. X vai ser a nossa incógnita, é quem eu estou buscando, se temos. Então nós vamos, no segundo passo, verificar se aquela grandeza em relação ao X, a quem eu estou buscando achar o valor numérico, é uma relação de grandeza diretamente proporcional ou se ela é uma relação de grandeza inversamente proporcional. Se a relação entre elas é direta ou inversa. Só no terceiro momento que nós vamos resolver agora o problema. Então, antes de resolver, é importante você montar. Segundo, verificar se as grandezas estão relacionadas diretamente ou inversamente. Só depois nós vamos finalizar resolvendo. Onde grandeza direta deixa igual, grandeza inversa você inverte para estar correta a relação. Então, olha um exemplo legal. Olha que tranquilo. Exemplo 1. Paulo contratou 3 ajudantes para realizar um serviço em 60 dias. Ponto. Se o serviço tivesse que ser realizado em 25 dias, pergunto, quantos ajudantes deve o Paulo contratar? Pronto. É um exercício muito tradicional, recorrente no Enem. Está sempre lá. Essa parte de comercial é a parte mais certa do Enem. Todo ano tem e tem bastante coisa. Tá ok? Então, Paulo contratou 3 ajudantes para realizar um serviço em 60 dias. Se de repente ele alterasse esse prazo, não quero fazer em 60 dias. Desejo entregar esse serviço em 25 dias. Quantos ajudantes deve o Paulo contratar? Então nós estamos relacionando grandezas. Quantas grandezas? 2. É uma regra de 3 simples. Tem apenas 2 informações. Quais são elas? Ok. Ajudantes e dias. Nós estamos relacionando o número de ajudantes com o tempo do serviço. Disse o problema que com 3 ajudantes ele faz o serviço em 60 dias. Caso o Paulo tenha que entregar esse serviço em 25 dias, X ajudantes. Pronto. Feito o primeiro passo, montei, eu coloquei no papel as informações que o problema me oferece. Como são apenas 2 grandezas relacionadas, é chamada de regra de 3 simples. Segundo passo é importantíssimo, não pode ser deixado para trás. Essas grandezas estão relacionadas de maneira direta ou inversa? Direta ou inversa? Tem uma linha de professores que gostam de colocar seta para cima, seta para baixo. Eu gosto de pensar direto.
aí é gosto, ok? Olha aqui que eu penso. Se em 60 dias eu preciso de 3 pessoas me ajudando para fazer um serviço, se esse mesmo serviço tivesse que ser entregue em 25 dias, eu encurtei o prazo que eu tenho que entregar esse serviço, eu vou ter mais gente ou menos gente me ajudando? Mais gente, para andar mais rápido. Então, diminuindo o tempo, eu preciso de mais ajudante. Reduzindo os dias, eu aumento os meus ajudantes. Então, a relação é inversa. Quando um diminui, o outro aumenta. Então, eu vou colocar que é uma grandeza IP. Inversamente proporcional. Acabou. Na hora de você resolver, você nunca mexe na posição do X. 3 está para X. Assim como disse para você que a regra de 3 é um problema de proporção. Só que você tem que montar e verificar se as relações são diretas ou inversas. Como a relação de dia com o número de ajudantes ela é inversa, o que acontece? Diminuindo o tempo, eu preciso de mais gente. Então, é inversamente proporcional. Então, na hora de montar a fração, se fosse direto, eu colocaria 60 sobre 25. Mas, como a relação é inversa, temos que colocar 25 sobre 60. Legal? Tranquilo? Legal. Então, o que vai acontecer? Enem tem muita conta. Tem. Simplifiquem, por favor. Não como mosca. Não façam conta grande. Vou dividir aqui por 5. Vou dividir aqui por 5. Legal. Olha o que vai acontecer agora. Vou multiplicar cruzado. Teremos 5x é igual a 36. X é igual a 36 sobre 5. Isso vai dar 7 vezes 5. 35 sobra 1. 7,10. Mas, Renato, 7,2 pessoas? Lógico que o Enem gosta muito do cálculo aproximadamente. Ou, como eu já vi em vestibulares, um número compreendido entre 7 e 9 ajudantes. Está lá a resposta. Difícil? Fácil. Moleza. Estudem. Foco. Esse é o caminho. Grande abraço. Valeu!